E nossa, várias vezes eu quebrei, cara. Eu acho que o empreendedorismo, ele não é um bicho de 7 cabeças como a gente pensa. Eu tinha profissão, contador, fiscal contábil. Hoje eu já vi que talvez esse prolabore por essa função. Eu não mereço ele. Aqui nesse canal você não vai ter ilusão. Eu mandei a real, cara. Eu acho que eu te prejudiquei. Esse é um grão especial, feito exatamente para isso. Sério? O problema é que a gente criou uma falsa forma de empreender. Realmente esse negócio era o melhor negócio para esse cara? Cara, o sonho de todo empresário é ele ser o mais top do mercado. Então a gente já abriu mão de negócios porque tinha pegadinhas no contrato. Só que para me ter isso aqui, eu preciso abrir mão do meu ego e falar, cara, eu não sei fazer isso. Isso vai te quebrar. Isso vai te quebrar. Ele vai entrar esses próximos 35 anos da vida dele, na casa dele. Ele vai lembrar de ti, vai falar, pô, Eliezer me ajudou. Ele vai lembrar de ti, pô, cara, esse bicho me enganou. Nem todo vendedor é um grande empresário. Como que eu percebi isso? Pensando na minha trajetória do empreendedorismo. Eu fiz uma análise desse 1 ano e meio que nós estamos com a ESO Imóveis. Hoje eu sou dono de uma empresa aqui em Itajaí. Eu comecei a analisar a trajetória de empresários de sucesso e comparar com a minha. Talvez foi um dos piores erros que eu fiz, porque isso me deixou numa depressão profunda. Eu analisei que eu estou em decadência, estou a caminho da falência, e eu estou criando esse canal para mostrar se eu vou conseguir sair desse cenário ou não. Descobri que eu era um bom vendedor. Descobri isso nas empresas que eu trabalhei. Descobri isso na ESO, quando eu montei ela. E no início de tudo, fazer vendas sempre foi o que me motivou. Eu gosto de fazer isso. Eu me considero bom fazendo isso. Montei a empresa e comecei com alguns erros. Um deles foi não separar o profissional do pessoal. Então, trouxe muitos amigos para trabalhar e isso me deixava num lugar onde eu não podia cobrar. Por quê? Porque a amizade falava mais alto. Então, ficamos aí um tempo de 1 ano, mais ou menos, onde só eu, o dono da empresa que era para ser o gestor, fazia venda. E aí isso dependia totalmente de mim. Chegou um ponto em que eu também, mesmo sendo um bom vendedor, não fazia venda todos os meses. E chegou um tempo que a ESO travou. E aí eu tinha uma série de corretores, uma série de vendedores, mas eu não era um bom gestor para fazer com que essa equipe fizesse venda. As vendas dependiam 100% de mim. A ESO não funcionava, a ESO não tinha um dono. A ESO era um grupo de amigos que estavam todo mundo junto. Então fala, o que tu acha? Não, eu acho que tá bom o vídeo, eu acho que vai ficar legal. Então tá, eu vou continuar porque eu ainda não pensei na conclusão dessa história. Valeu, né, carinho? Obrigado, querido. Mas antes de eu chegar nesse ponto de ter uma empresa, um escritório e tudo isso que vocês vão conhecer daqui pra frente, tem muita coisa pra trás. Eu me chamo Eliezer Oliveira, sou casado, tenho uma filha de 1 mês, exatamente 1 mês hoje. Tudo isso foi um dos motivos que me fez criar esse canal. Eu sou só um cara simples que resolveu empreender. Se tudo isso que eu falei faz sentido pra você, me ajuda. Se inscreve nesse canal, porque daqui talvez saia uma solução pra você e pra mim, porque eu não sei qual que é a solução, ou a gente vai se encontrar em algum momento e você vai falar, você piorou minha vida. Ficou bom? Esse sou eu daí. Tá. Cafezinho. Que café é esse? Cara, esse é um grão especial, feito exatamente para isso. Sério? Exato. Aqui, ó. Da nossa parceria da Avon. Esse é um café de Minas Gerais com power média, com notas de mel e caldo de cana, 100% arábico. E tudo isso é importante para ter um bom café, inclusive a água. Eu aprendi esses dias que a água tem bastante influência no café. Tudo isso consegue extrair as melhores notas do café. Sério, mas ela muda até o sabor. 100%. Temperatura, o material da xícara, tudo isso influencia de extrair o sabor ideal do café. Qual que era a pegada do café que eu esqueci? E agora eu vou te contar um pouquinho da minha história, do porquê que eu resolvi empreender. Então senta aí, pega um café. O principal motivo do porquê que eu resolvi empreender, talvez não seja um segredo para ninguém, é a busca de uma vida melhor. Era dinheiro, era financeiro,
era querer mudar a minha realidade. Eu estava entregando gás, né? E aí eu tinha profissão, eu sou contador, fiscal contábil. Sério? Aham. Nossa, mano, eu não sabia. Então, eu trabalhava com isso. E aí, cara, um dia eu fui demitido por justa causa, por um erro, eu errei, né? E aí... Só que, cara, isso me abalou tanto que eu nem contei pra minha família que eu tinha sido demitido. Então, antes de tomar uma decisão do que eu ia fazer da minha vida, eu me arrumava todos os dias de manhã e saía pra trabalhar pra não contar que eu tinha sido demitido. Nossa. Então eu andava em Itajaí, ficava andando aí, tipo eu saía de casa às 7h30 e voltava às 5h40. E esses horários eu tava andando em Itajaí pensando o que eu ia fazer da minha vida. E aí, cara, eu procurando emprego, não achava emprego em lugar nenhum, conheci um cara, não lembro o nome dele, eu lembro o nome da esposa, que era onde eu trabalhava, a Rúbia, que ele entregava gás e ele falou, cara, eu sei que não é o que tu tá buscando, mas se tu tá desempregado, talvez te ajude. Que era para ganhar R$50 por dia, de segunda a sábado, lá no bairro Itaipava. E aí, cara, eu fui, não tinha o que fazer. E assim, eu tinha o costume de ajudar meus pais, né, lá em Belém do Pará. E como eu ganhava bem como contador, eu mandava R$600, R$700 todo mês, que para lá, na época, era muito, né? Até por custo de vida dos meus pais era muito. E aí, eu não contei para eles que eu tinha mudado de emprego e eu mantive essa ajuda para não ter que explicar porque que eu saí do emprego e tudo mais, porque para mim era vergonhoso, né? E aí eu ganhava no total R$50 por dia, dava ali em torno de 1.300. Aí eu mandava 700 para eles, aí ajudava meus tios, que eu morava com os meus tios aqui, e ficava com R$200 no mês. E, cara, eu fiquei um ano nisso, e procurando emprego, e tentando de tudo, e não dava certo. E aí eu sempre joguei bola. Jogando bola eu conheci o que foi uma luz para mim, que num dia eu estava mais estressado que o normal do jogo, daí ele, o que tá acontecendo contigo? E aí eu falei, cara, não sei, só dia a dia. Aí ele falou, cara, eu tenho uma oportunidade para ti. E aí ele me vendeu uma ilusão, né? Que o mercado imobiliário não é exatamente como a gente pensa. Ele, cara, tem uma forma de tu sair dessa situação, vai tal hora, tal dia, assim, que eu vou te dar um emprego. E aí ele era dono de uma imobiliária, bem conhecida aqui em Itajaí. E aí ele tinha um sócio. Quando eu cheguei na entrevista, o sócio dele já falou na minha cara que não ia dar bom para mim. Porque ele falou, cara, o mercado imobiliário vai te engolir. Tu é muito na tua, muito zen, muito lento. Tu não serve para o mercado imobiliário. Me mostrou como eram as formas de ganho e como que era o comissionamento, como que tu ganha se vender, assim, as chances de ganho que tu tem. E daí eu saí de lá e falei, cara, é isso que eu quero para mim. E daí ele falou, me dá uma semana para eu pensar se eu vou te contratar ou não. O que eu fiz? Eu saí de lá e pedi as contas do emprego que eu tava. Já de cara, assim, nem sabia se ia ser contratado ou não. E, cara, passou uma semana, ele não me chamou, 2 semanas, e daí começou a bater o desespero. O que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre o mercado imobiliário, o que faz, como que vende. E aí eu entrava no site, no Instagram dessa empresa e ficava olhando todo dia o que eles postavam. Quando foi um dia, eles postaram uma casa e alguém comentou embaixo, tipo assim, qual o valor? Aí eu fui no direct dessa pessoa, chamei ela e falei, eu trabalho aqui na empresa X, tal, não trabalhava, e eu vou te auxiliar na compra do seu imóvel e tal. E aí a mulher começou a me fazer pergunta técnica que eu não sabia. Né? Qual que é a metragem total do imóvel, qual é a área útil, tem escritura, é averbado, e eu, nossa, o que é isso? Aí eu ia no Google, pesquisava e respondia ela, e aí chegou o dia que ela queria visitar o imóvel, só que eu não tinha acesso ao imóvel porque eu não era do mercado imobiliário, né? Ela decidiu visitar o imóvel e daí eu falei, eu preciso de uma semana para conseguir essa visita para ti, porque aí eu dei um migué nela, eu falei, o proprietário tá viajando, assim. Aí ela falou, não, tudo bem. Aí o que aconteceu?
recebi o convite para entrar na empresa, né? Com isso, na primeira reunião que eu fui apresentado para o time, aí eu falei, ó, eu tenho uma visita tal dia assim, assim, e eu não sei como fazer. O que não queria que eu entrasse na empresa, ele olhou assim, cara, tu tem uma visita? Eu falei, sim. Como tu tem uma visita? Daí eu expliquei a situação para ele, ele falou, não, eu vou lá visitar contigo. E aí a gente foi, eu entrei no mercado imobiliário, já fazendo a minha primeira venda, né? Então a gente entrou, eu entrei e na sequência, 2, 3 dias depois eu já fiz a minha primeira venda, que foi um financiamento bancário, que isso me ajudou muito, porque eu aprendi muita coisa. Só que daí comecei a achar que eu era muito bom nisso, né? Então eu comecei a correr atrás e fazer venda e me tornei o protegido dentro da empresa. E aí eu falei, eu acho que eu estou pronto para ser o dono da minha própria empresa, né? Não foi um sonho viver do mercado imobiliário, meu sonho era ser um ótimo contador. Sempre quis empreender desde criança. Então, quando criança, eu vendia vela no cemitério, vendia coxinha na rua, vendia na escola. Cara, vendia relógio, comprava relógio mais barato, vendia mais caro. Eu sempre quis empreender, sempre foi muito claro para mim que ser um CLT não me traria a vida que eu queria. Talvez um fundo de decepção com os meus pais, porque meus pais eram CLT, e eu vi muito o olhar deles quando a gente pedia alguma coisa e eles não podiam dar. E aí eu sempre fui meio revoltado com a pobreza, assim. Então eu decidi que eu não seria pobre. Ainda não consegui, mas estou lutando, né? Eu sempre fui muito obstinado, assim, de que eu não vou ser pobre, eu não seria pobre, a ponto de a minha família me chamar, assim, e falar, cara, eu acho que tu tem que parar um pouco com isso, porque tu tá ficando maluco. E aí eu larguei emprego, larguei tudo, e minha mãe, e noivo, querendo casar, e minha mãe, nossa, tu só pensa em dinheiro, e se Jesus não quer isso pra ti? E na época, desesperado por querer uma vida diferente, eu, tô nem aí pra Jesus, eu quero saber de ter uma vida boa, eu não quero ter essa vida sofrida que vocês tiveram, né? E as motivações sempre foram ajudar meus pais, ajudar a minha esposa, né? Aí a minha esposa tem um padrão de vida parecido com o meu e eu tinha prometido para ela que eu jamais tiraria ela da casa da mãe dela para sofrer. Enquanto isso, a gente teve a Laura e aí é mais uma motivação. Depois que eu comecei a empreender, eu estava muito sendo conduzido pelo que dava certo, né? Deixa a maré levar, tá indo, tá funcionando. Mas tudo tem um tempo, né? E eu cheguei num tempo que não tem como... Eu acho que a gente viveu muita coisa grande na ESO, que era pra gente ter construído uma ponte pro próximo passo. Só que daí, por não ser um bom empreendedor, não ter uma boa gestão, eu não construí essa ponte, né? E hoje eu vejo a gente na ponta de um abismo, eu consigo ver o outro lado, só que eu tô sem recursos para construir essa ponte. E daí talvez eu tenha que dar um pulo, eu não sei como eu vou passar para esse outro lado, mas eu sei que tá ali, já é visível, e a gente tá nesse cenário de como nós vamos passar para esse outro lado. Tu ficou trabalhando antes de abrir a ESO em quanto tempo? Vai fazer 6 anos que eu trabalho no mercado imobiliário. E a ESO tem quanto tempo? A ESO vai para 2 anos. Quer dizer, então, 1 ano e meio. Com 4 anos de experiência, 4 anos e meio, tu abriu a ESO? Exato. Como que foi abrir a ESO? Eu trabalhei nessa imobiliária que eu comentei, e aí deu 1 ano de imobiliária, veio a pandemia, então eu trabalhei no mercado imobiliário na pandemia, foi um dos piores cenários que o mercado imobiliário enfrentou. E aí, cara, em 1 ano de ESO, eu coloquei o meu cunhado para trabalhar com a gente. Só que chegou um momento em que o dono da empresa me chamou e falou, cara, teu cunhado não vai dar boa com a gente, então ele vai ter que sair. E eles queriam que eu demitisse ele. Eles falaram, tu vai chamar ele e vai dizer que ele não faz mais parte da empresa. E eu falei que talvez não, que eu não conseguiria fazer isso. E eles me deram, tu tem 3 dias para demitir ele. Nisso, eu e meu cunhado formamos uma dupla muito boa, assim. Ele é formado em Direito, eu era bom em venda. A gente se juntou e fizemos um acordo, tudo que eu vender, tu tem parte, tudo que tu vender, eu tenho parte. E nisso a gente falou, cara, e por que a gente não sai e monta a nossa própria empresa? E aí eu achava que eu já tinha a experiência completa para montar uma imobiliária. Criamos um CNPJ junto. New Home era o nome da empresa. A gente ficou 1 ano na pandemia trabalhando do quarto de casa. Ele ia toda tarde lá para casa, a gente trabalhou no quarto de casa, fizemos bastante venda, fizemos quase que uma venda por mês ali,
mas por ironia, sei lá, não avançou. Ele estava também no final da faculdade, tinha outros focos, e aí não deu certo. E aí eu fiquei livre no mercado, vou trabalhar sozinho. Não deu boa trabalhar sozinho. Voltei na imobiliária que eu trabalhei, pedi perdão. Falei, cara, eu me precipitei assim, e eu queria trabalhar de novo com vocês. E daí eles falaram, não, tudo bem, tu tem chance ainda aqui, deixou as portas abertas, né? Trabalhei mais um ano ali e decidi sair de novo. Eu acredito muito que eu atingi o teto que aquela empresa podia me oferecer, né? Então, resolvi sair de novo. Tinha um amigo meu que trabalhava já no ramo imobiliário, que tinha um escritório. E daí ele falou, fica aqui comigo então. E daí fiquei com ele. Foi quase um ano que eu não fiz nada de venda. E aí, cara, eu acho que existe 3 fases muito importantes na vida de um homem. Assim. É a perda do pai, é o casamento e é a paternidade, né? Quando o cara se torna pai. Quando eu estava trabalhando com esse meu amigo, Zorzan, a gente estava em processo de casamento. Então, pela graça do Senhor, assim, a gente conseguiu casar, não foi um ano bom. Mas próximo ao meu casamento, eu comecei a fazer 1, 2 vendas no mês. Deu para pagar o nosso casamento, nossa lua de mel, nossa compra do mês, nosso aluguel. Parece que tu destrava algo assim no casamento. E depois disso, graças a Deus, as coisas começaram a fluir. Aí o Zorzan ia entregar a sala que a gente ficava. E aí ele tinha uma amiga muito top assim no mercado imobiliário. Ele me apresentou para a Fábio, que eu sou extremamente grato. E aí a Fábio me convidou, vem trabalhar com a gente então. E eu fiquei lá em torno de 6, 8 meses, não fiquei muito tempo. E aquilo me incomodava, cara. Eu repito, né? Eu sempre tive sonho de empreender. A área, o quê? Eu sempre fui um cara que estava buscando dinheiro. Então nisso chegou um dia que um grande amigo meu, que é meu sócio hoje, o Luan, chamei ele e falei, cara, eu tenho uma proposta de investimento para ti e eu queria te apresentar e tu vê se faz sentido ou não. Eu vou fazer acontecer, contigo ou não. Eu tô te dando a oportunidade de tu estar junto e tu ser o primeiro nisso e eu tenho toda uma projeção de número para te apresentar. Quando tu pode ver? E daí ele me deu a data. Daqui a 4 dias tu me apresenta. Eu não tinha nada, né? Não tinha número, não tinha quanto a gente ia gastar para implementar todo o processo da empresa. Tanto que eu fui lá e falei, cara, eu quero te propor uma sociedade por R$70 mil. Aí ele, só isso? Tá, mas isso tá envolvido no quê? Eu falei, tudo. Aí ele, tudo? Tudo. Então fechou, tô dentro. Pensou um pouco, né? Ele falou, cara, tá dizendo que tá envolvido tudo. Fomos atrás dos processos para construir a empresa. Então, assim eu montei a ISO. Não tinha nome, não tinha CNPJ. Cara, não tinha nada. Só tinha a vontade e um cara que investiu. Eu lembro que a gente vendeu um polo que ele tinha. Ele falou, vou te dar o polo nesse valor, daí tu vende e a gente faz negócio. Vendemos o polo. Tínhamos 70 mil para iniciar a empresa. Precisamos de quê? Aí começamos a pesquisar. Precisamos de um sistema, um programa. E daí começam os erros que eu tive montando a empresa. Primeiro é falta de planejamento, né? Até se o Luan for ver esse vídeo, me perdoa. Eu não te enganei. Eu realmente tinha um sonho, mas não tinha o planejamento completo. Obrigado por ter entrado nessa loucura comigo. Começamos a fazer cálculos, fomos buscar ajuda. Quando a gente viu, para arrancar, para iniciar, para ISO existir, a gente já ia perder uns 50 mil. E a gente tinha 70 de investimento. E daí a gente precisou deixar um calção na sala de 15 mil. A gente ficou com 5 mil de caixa para iniciar o negócio. E a gente sempre teve muito claro que poderia dar errado, né? Então, a gente é muito amigo. E a gente sempre deixou claro que isso não iria interferir na nossa amizade, né? Então, a gente sempre deixou a empresa aqui e falamos, até aqui a gente está tendo uma conversa de 2 sócios. A gente vai discutir, a gente vai brigar, a gente vai se desentender. Vai ter hora que tu vai querer uma coisa, eu vou querer outra. Mas saiu daqui e nós continuamos sendo amigos, né? E é loucura, porque a gente consegue fazer isso. Então, a gente já teve discussão na mesa e depois sair para lanchar ou jogar futevôlei. E aí a gente montou a ISO. Locamos a sala, fomos atrás da nossa primeira funcionária, oferecemos um salário para ela sem ter dinheiro. Contratamos alguém sem ter sala, sem ter nada. Depois contratamos a Letícia, foi a nossa segunda funcionária, também no mesmo cenário, ela estava contratada. Não tinha onde ela trabalhar, não tinha nada, mas a gente tinha um objetivo de virar tudo isso aqui, né? E aí, um pouquinho antes, nesse tempo ali, eu trabalhava com a Fábio,
ela tinha bastante planos assim para mim. Talvez eu descobri o meu potencial ali na FAB. Num dia de comemoração, a gente com venda e um monte de coisa, eu chamei ela no cantinho assim, eu falei, Fábio, é o seguinte, tive um plano e tive uma proposta que eu acho que é muito boa para mim. Mas eu queria te ouvir, ver o que tu acha. E daí ela me abraçou e falou, eu sempre soube que tu ia sair. Eu sempre soube que tu ia conseguir chegar e construir o teu negócio. Sempre foi muito pra frente. E eu te apoio e abro assim as portas para o que tu precisar. Se tu precisar de ajuda com construtora, com lead, administrativo. Ela é formada em administração, né? Então ela me impulsionou assim, cara, faz isso. Até hoje, quando eu preciso de algo, eu recorro a ela e ao Zorzan, que são esses meus amigos, né? Eu saí de lá pronto, assim. Falei, ó, agora que eu tenho o sim, eu vou botar a cara, vou fazer acontecer. Ou achando que estava pronto. E aí, cara, envolve talvez os erros de quem empreende. Um deles é o ego, assim, né? Eu sempre quis começar de cima, né? Eu quis começar com a melhor equipe, com o melhor escritório, com o melhor sistema operacional, com o melhor CRM, o melhor site. Eu sempre quis o melhor, eu tenho um ego bem inflado, assim. E isso foi o que quebrou minhas pernas também, porque várias vezes o Luan, cara, a gente precisa disso, e aí tu começa a se enganar por ter um ego inflado, né? Não, a gente vai acontecer assim, tu põe no papel, tu convence o cara, e, então vamos, tô contigo. E aí o resultado é totalmente o contrário, né? Então talvez o meu primeiro erro foi não querer começar de baixo, né? Então, vamos pegar um cowork? Não, tá doido? Quem vai fechar negócio num cowork? Tá, precisa dessa equipe toda? Precisa dessa parceria com o café? Precisa. Eu acho que o começo de toda empresa ela deve ser focada em resultado. Como? Então, baixa a cabeça e vende para quem quer. Mas eu quero ir aí. Cara, não tem no escritório hoje, mas eu tenho o produto que tu quer. Então, faz sentido para te comprar, faz. Tu quer o produto ou tu quer o meu escritório, tá ligado? Então, eu conheço muitos corretores que não têm escritório e os caras estão voando no mercado imobiliário. Então, esse foi meu primeiro erro, foi querer começar muito de cima, né? E aí é um conselho que eu deixo para todo mundo, cara, cuida com o que vocês escutam. A internet hoje ela tá cheia de vídeo ensinando e como deve começar, dívida de alavancagem, faz uma dívida que tu vai fazer dinheiro. Cara, tudo isso é mentira, Pode funcionar para um ou outro, mas a maioria desses caras que te ensina a fazer isso e já tem condição de arcar com as dívidas que eles estão criando. E eu, empolgado, fui nessa pegada. Não, quanto mais dívida vai fazer a gente trabalhar mais, né? E aí eu acumulei um monte de dívida, trabalhei mais, mas não tive resultado. Que daí tu tem que... Aí é o outro ponto, que é trabalhar com inteligência e não só trabalhar de dia e de noite, né? Construímos a ESO e nos 5 primeiros meses a ESO bombou, assim. Nossa, venda, fechando 3, 4 vendas no mês, vendas boas, 800 mil, 900 mil. E aí, de cara, eu, preciso de uma recompensa. Eu tinha um Jetta, aí o que eu fiz? Vendi o Jetta e peguei uma X1. Um bom empresário, né? Tem que andar de um carrão. Cara, eu não consegui ficar um mês com a X1. Não consegui ficar um mês. Por quê? Porque eu não tinha caixa, né? A gente começou com um custo operacional muito alto já. Então, iniciava o mês, a ESO já devia 15, 18 mil por mês. A gente fez 3, 4 vendas, mas eu não tinha uma gestão. E não era só o fato de não ter. Aí eu volto, né? O orgulho quebra o homem, assim. Eu até tinha bons funcionários, e tenho até hoje, que me ajudavam, mas no final de tudo a decisão ainda era minha. E eu era aquele cara, não, se eu decidir vai ser feito e pronto. Mas a gente tem que cuidar com isso, olha os números da empresa. Não, o número da empresa sou eu. O dinheiro tecnicamente é meu e eu vou gastar, eu vou fazer. Faz sentido a gente comemorava tudo aqui na ESO. Tudo. Qualquer motivo. Hoje é Halloween. Eu descobri, às vezes, datas comemorativas vindo para a empresa. E na vinda para a empresa eu pegava e, cara, vamos fazer isso, liga para tal pessoa, vamos comemorar isso. E nisso, cara, sonhos de empreendedor, né?
é legal todo mundo ter o celular da empresa. Como eu não tinha como pagar o celular da empresa, vamos colocar um chip para todo mundo, plano. Então, tudo que eu ia vendo, e aí um ponto de atenção que eu deixo para todo mundo é a comparação, cara. A pior coisa que eu fiz foi comparar uma empresa que tinha 4, 5 meses com gente que está 15, 20 anos no mercado. Existe a inspiração, e a inspiração é ótimo, mas a comparação ela pode destruir a empresa e muito das dívidas que eu acumulei foi me comparando com empresas que estão há 20 anos no mercado aí e eu queria bater de frente com eles. Os caras não estavam nem ligando para mim. E eu, não, porque eu sou diferente, nós somos melhores e vamos oferecer uma experiência para o cliente. Cara, muitas das vezes o teu cliente, a experiência dele é tu oferecer um bom serviço. E não nossa, eu vou criar o cenário dos sonhos para ele comprar. Cara, tu pode ter o cenário do sonho, mas se tu não focar no que é o ideal para esse cliente, tu vai ter problema, porque tu não vai entregar o sonho do cara. Às vezes ele se encanta e compra contigo porque tu encantou ele, mas na verdade tu não fez um bom serviço. E tudo isso eu fui aprendendo apanhando, né? A ESO, ela é nova, é considerada uma startup ainda, mas ao mesmo tempo ela passou por cenários e experiência que nos moldou para uma empresa grande, assim, né? Então a gente, cara, começou a fazer muita venda e distribuía presente. Uma das coisas que eu aprendi bons funcionários e bons clientes, eles vão ficar pelo teu bom serviço. Eu oferecia os atrativos errados para todo mundo, tanto para funcionários quanto para clientes. E o atrativo certo era focar em oferecer um bom serviço. A ESO bombou nos 4, 5 primeiros meses e aí um erro muito grande que a gente teve foi de descapitalizar muito rápido. Então, nossa, eu queria a melhor pintura. Fizemos um orçamento, o cara cobrou 10 mil, não, parcela, dá um desconto, não, tá aqui 10 mil. O cara vinha pintar aqui, a gente deixava bolo, pão, como aqui só funciona trabalho à noite, né? Deixava energético pro cara. Então, tudo isso a gente fazia porque, não sei, até hoje não consegui descobrir. A minha psicóloga acha que é por atenção. Ela acha que existe um pontinho de uma busca por atenção e aí acaba criando essa forma. Eu discordo dela, ela sabe disso. Enfim, eu vou descobrir o real motivo e quando eu descobrir eu conto pra vocês. Cara, então a gente começou a descapitalizar muito rápido, assim, né? Vamos fazer os móveis. Quanto é os móveis? Porque a gente olhava o caixa cheio e daí a gente não tinha prolabore, não tinha distribuição de lucro e daí eu andava com o cartão da empresa. Então, vamos comer um hambúrguer. Débito da empresa. Tinha uma organização financeira. E não tem. Eu estou lutando agora para sair e organizar tudo isso, né? Começou a misturar tudo, né? Daqui a pouco eu estava pagando minhas dívidas pessoal com o dinheiro da empresa. Aí quando era para pagar o dinheiro a dívida da empresa, eu tirava da conta pessoal, misturava tudo e no final fizemos 100, 200, 300 mil no mês. A gente com um custo operacional de 20, aí vamos colocar aqui na época da reforma da sala, a gente levou para 70, mas era para estar sobrando 30, e cadê esses 30? E aí tinha torrado em tudo. A gente não tinha calculado quanto que era nosso custo, tipo, vamos deixar para café tanto, vamos deixar para brinde tanto, vamos deixar para sala isso, para funcionário isso, a gente não tinha calculado nada, a gente só gastava, só vivia, né? E aí foi onde a gente começou a cair. Eu percebi essa queda nos 5, 6 primeiros meses da empresa, só que daí volta que eu falei que é o ego, né? Eu não queria descer o padrão, né? Então eu não queria deixar de oferecer um energético, eu não queria deixar de oferecer o café, porque eu criei o padrão e eu até usava o termo de se o dia eu precisar descer o padrão, eu falhei como empresário, então eu prefiro parar. O que eu aprendi? Eu falhei como empresário, mas eu não prefiro parar, né? Eu prefiro recalcular a rota e continuar. Foi onde a gente começou a se afundar em dívida. Aí pensa, a gente faturava 60, 70 mil, tinha um custo operacional de 25 na época, estava faltando dinheiro e quando chegava no dia de pagar o custo operacional não tinha esse faturamento. Começa a fazer empréstimo daqui, começa a vender carro, a vender isso. Cara, quando eu iniciei a ESO eu tinha um carro e uma moto. Hoje eu não tenho um carro e não tenho uma moto porque a gente vendeu para ESO sobreviver, né? Foi quando eu percebi e um dos meus principais erros foi não recalcular a rota. Eu tentei arrumar com o bonde andando, fazia mais sentido ter parado um pouquinho, respirado, analisado, e não foi por falta de aviso, não foi por falta de pessoas que tentaram me ajudar, foi mais por manter uma aparência, né? Então,
não sei quantos erros eu já falei, mas um deles é, cara, não mantenha a aparência, né? Joga real, seja sincero consigo mesmo, entenda o seu momento. É o sonho de todo empresário e quero voltar para esse lugar, eu quero oferecer e permanecer no que a gente já teve, só que não dá para viver de aparência, né? Então, Primeira coisa é a honestidade consigo mesmo. exato, ser muito sincero, assim, nossa, eu menti até pra minha psicóloga, assim, ela, tá tudo bem, tá, não tava, tá ligado? Tava pagando sem sair de lá com a solução, porque eu ficava mentindo pra ela também, né? Eu comecei a entrar num loop de um falso positivismo, assim, nossa, isso vai dar certo, vamos emanar energia positiva, e cara, nada disso funciona. Eu acho que o empreendedorismo, ele não é um bicho de 7 cabeças como a gente pensa. O problema é que a gente criou uma falsa forma de empreender. O que é o empreendedorismo? É tu sentar, calcular, faz sentido, tu avança, né? Só que daí a gente criou os padrões bonitinhos de empresário, que é o cara que tem que estar na academia a tal hora, o cara tem que almoçar em tal restaurante, o cara tem que andar em tal carro, o cara tem que se vestir de tal forma. E, cara, pode ser que vai chegar um momento que isso faça sentido, né? Mas, cara, cada um tem que viver o seu empreendedorismo, né? Tudo isso que eu tô falando e fazendo, pode ser que faça sentido muita coisa para muita gente. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que... Você, no caso, né, tem que fazer a sua própria análise e ver, cara, isso aqui faz sentido, eu vou aplicar, isso aqui não faz, não vou fazer. Não é uma receita de bolo, não funciona para todo mundo. Tem coisas que vai funcionar, né? O básico é uma boa gestão, separação de PJ e pessoa física, sinceridade. Isso é o básico do empreendedorismo. Tendo isso, tu consegue avançar, mas tudo que acrescenta a mais do que isso é pessoal, é nichado, vai funcionar em tal ramo, vai funcionar em outros não. Tipo, dívida de alavancagem, funciona? Depende, né? Depende de qual é o teu produto, o que tu vende. Dívida de alavancagem para um mercado funciona muito. O cara compra do fornecedor para pagar depois, porque ele sabe que vai vender. Dívida de alavancagem para uma imobiliária, eu não sei se é inteligente, entendeu? Porque tu depende de 1000 fatores para fechar uma venda para esse recurso entrar e tu trabalhar com caixa baixo. Exato, tu trabalhar com caixa baixo, devendo, aí tu entra no... Eu falei no início, né, que o meu maior motivo sempre foi dinheiro, só que no meio disso tu começa, tipo assim, cara, eu não posso prejudicar alguém. Chega um momento em que tá o dinheiro ou um bom negócio para o cliente. E pesa o coração, cara, é mentira quem fala, não, vou optar pelo bom negócio. Pesa muito o coração, porque daí tu tem dívida, tu tem problema, tu tem uma filha, tu tem uma esposa em casa, tu tem teu aluguel, tu tem 1000 coisas e daí tu fala, cara, ou eu vou... Mas faz sentido eu vender, outra pessoa venderia, mas aí tu vai pros teus princípios, pros teus valores e nossa... Várias vezes eu quebrei, cara. Várias vezes eu quebrei princípios, valores por dinheiro, assim. E tudo que tu planta, tu colhe, né? Muitas das vezes eu penso, cara, eu tô trabalhando tanto, tô fazendo acontecer as coisas, mas às vezes eu tô plantando para colher na frente, porque o que eu tô colhendo agora é as más decisões lá atrás, né? Vai chegar uma hora que tu vai ter que botar em jogo teu princípio, teus valores ou o dinheiro. E o dinheiro, cara, na maioria das vezes vai falar mais alto, né? Tu tem que tentar fazer uma análise, se conhecer, sondar o coração 24 horas, porque quando aperta, cara, tu sempre vai tentar prejudicar alguém, tu sempre vai tentar empurrar um negócio. E quando eu falo prejudicar alguém, não é tomar o dinheiro do cara, dar um golpe, não, realmente esse negócio era o melhor negócio para esse cara ou era o mais fácil? Esse cara vai entrar agora, ele entrou no financiamento imobiliário de 40 anos aí, 35 anos. Ele vai entrar esses próximos 35 anos da vida dele, na casa dele, ele vai lembrar de ti, vai falar, o Eliezer me ajudou, ele vai lembrar de ti, pô, cara, esse bicho me enganou. Eu já vacilei, assim, fez negociações que não prejudica, mas não era melhor. E isso chegou um tempo que eu saí mandando mensagem para alguns clientes, encontrei eles, pedi perdão, perguntei, tu acha que eu te prejudiquei? Cara, não, cara, eu acho que não. Né? Aí eu mandei a real, cara, eu acho que eu te prejudiquei porque talvez esse negócio seria melhor que esse, só que esse precisava desenrolar tal documento para tu comprar, esse era financiamento, a entrada talvez não passaria, esse eu ganharia mais comissão, então eu já fiz isso, não aconselho fazer, então no meio do caminho a gente foi encontrando o propósito, né? Mesmo a busca do dinheiro, hoje eu quero ainda ter muito dinheiro, mas ela é para eu não viver na pressão do dinheiro. Eu aprendi isso, que quando tu tem dinheiro, ele te permite tu
tu tomar decisões saudáveis, sem a pressão do financeiro. Eu posso abrir mão dessa venda e falar pro cara, não compra comigo porque isso não é um bom negócio para ti, porque eu tenho caixa suficiente para falar para ele, cara, cuidado, tu tá comprando um péssimo negócio. Só que daí tu entra, a minha função é vender. Tu precisa desse dinheiro para sobreviver. E aí o cara vem, cara, tu não faz essa análise. Então hoje, se eu quero muito dinheiro, é para tomar decisões saudáveis que vai ajudar pessoas, né? De falar, cara, toma cuidado, calma, espera mais um pouco, respira, vamos ver essa próxima oportunidade. Talvez essa não é para ti. Ah, mas eu consigo fazer daqui e dali. Cara, no primeiro ano talvez faça sentido, mas daqui a 3, 4 anos, tu vai estar todo apertado, vendendo o teu imóvel, sem o teu carro, sabe? Hoje eu consigo fazer isso, mesmo não estando bem de caixa financeira. Então a gente já abriu mão de negócios porque tinha pegadinhas no contrato, né? O reajuste é IGPM mais 0,1. A parcela começa em 2 mil, mas vai terminar em 10 mil daqui a 3, 4, 5 anos, entendeu? E aí esse cara não vai ter esse dinheiro, aí vai perder o imóvel dele, entregou o carro para a construtora. Então, eu acabei descobrindo que eu querer tanto dinheiro é porque, no fundo, eu quero ajudar muitas pessoas, né? Então é isso. A ESO, ela foi evoluindo com o tempo, conforme você também foi evoluindo, né? Com o teu pensamento. E eu queria brevemente que tu desse os passos necessários para sair da onde a gente está agora. Então não necessariamente 5 passos que eu saí. Não, como tu falou, tu ainda está no processo. Sim. Quais são os passos que você está seguindo, que quem está assistindo o vídeo para poder te acompanhar e sair desse lugar? O primeiro passo foi parar tudo, escrever e analisar tudo que eu fiz, né? Então, cara, eu errei aqui, 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 aqui. Então, o que eu fiz? Eu fui muito sincero. Então, analisar. Segundo, ser sincero. Eu acho que a sinceridade, ela vai te fazer respirar, ela tira uma pressão, porque muitas das vezes tu entra numa pressão de, cara, eu tô quebrando e eu não sei o que fazer, que tu tá se colocando. Por exemplo, eu tenho um sócio. Eu chamei ele em casa, falei, cara, senta aqui. A verdade é essa. Isso, eu tô errando aqui, eu não sei o que fazer. E eu comecei a pegar empréstimo sem tu saber, porque eu queria manter a ideia de que estava tudo bem. Então, eu não queria falar para ti, tu vai ter que fazer mais um aporte esse mês, né? Então, eu sentei com ele e contei toda a verdade. Falei, cara, eu errei nisso. E nisso aqui eu não sou bom. Então, fazer uma análise, ser sincero e agir. Por quê? Uma coisa que eu aprendo depois que tu descobre e confessa, ele te dá, parece que o teu cérebro te dá o benefício da solução, como se o confessar fosse a solução, né? Então, eu tirei esse peso, falei pro Luan, contei, agora saiu o peso da pressão que eu tava. Só que, cara, se tu não agir, tu continua no mesmo lugar, entendeu? Então, só o descobrir, se analisar e confessar não serve de merda nenhuma se tu não tiver uma ação. E a ação é tu reconhecer no que tu é bom. Então, eu descobri que eu sou um bom vendedor. Cara, eu entreguei a gestão da empresa, contratamos alguém bom para isso. Tem um cara que eu sou dono da empresa, mas eu presto a satisfação para ele. Chego, tô nessa negociação, nessa. E buscar ajuda. Eu acho que esse seria os pontos. Buscar ajuda com quem realmente pode ajudar, assim, né? Porque quando tu vai buscar ajuda, cara, tu vai descobrir que tem empresas que são muito grandes, que estão passando pela mesma coisa, só que o cara tem mais tempo e mais experiência e ele te dá um alívio. Cara, isso vai passar. Só continua agindo certo, porque vai passar. Eu já passei por isso, eu já quebrei e aconteceu isso e isso. Eu acho que na real, acho que é isso. Então, fazer uma análise, a sinceridade de prestar conta com quem precisa ser prestado. Então, se tu tem um sócio, se tem uma esposa, senta, me perdoa, eu tenho falhado nisso, eu devia ser um provedor, mas eu estou errando para manter uma aparência. Realmente agir, cara, deixa o ego de lado e age. Cara, a gente teve que reformular muita coisa. Teve promessas que eu fiz para funcionários que eu tive que chamar ele e falar, cara, eu não vou poder cumprir essa promessa, porque eu prometi num momento em que eu estava muito feliz e eu pensei que tudo ia dar certo. E meu sonho é te fornecer isso, só que hoje eu não posso. Então, é realmente agir, voltar atrás, quebrar acordos que foram criados no momento errado, sabe? Cara, se conhecer a ponto de entregar o bastão, né? Aí tu começa a perceber que a empresa ela é
uma pessoa. E aí ela não é tu, né? A empresa é uma pessoa que ela precisa sobreviver. E se tu não está conseguindo nutrir ela para sobreviver, ou tu coloca alguém que vai fazer isso, ou tu vai matar essa pessoa, né? Então, o nosso sonho quando a gente criou a ESO era, ó, a gente vai ter um Prolabore X por essa função, vamos ter isso, vamos ter participação de lucro e no final só alegria. Hoje eu já vi que talvez esse Prolabore, por essa função que era para eu exercer, que é a gestão, eu não mereço ele. Então eu vou passar para quem merece, porque eu continuo tendo participação de lucro, continuo sendo dono, continuo tendo outros cenários que faz sentido. Só que para me ter isso aqui, eu preciso abrir mão do meu ego e falar, cara, eu não sei fazer isso. Eu não sei ser um bom gestor, eu não sei ser um bom administrador. Eu quero aprender, tu não pode ficar no conformismo. Então eu não me conformei, eu tenho estudado, tenho tentado colocar em prática muita coisa. Mas hoje eu não estou pronto para isso. Você reconhece a área que você não é tão bom. Exato. E passa para quem sabe. Às vezes você é um bom vendedor, mas não é bom de marketing, gestão, Exato. Liderança, enfim. Exatamente. Então a gente criou esses setores de, ó, isso é isso, essa é essa pessoa que presta conta. Descentralizei muita coisa de mim, então eu quis... Cara, o sonho de todo empresário é ele ser o mais top do mercado. Tipo assim, não, eu bate no peito, eu sei tudo, joga no peito do seu pai. Mas, cara, isso vai te quebrar. Isso vai te quebrar porque se a tua mulher é melhor em gestão, cara, deixa ela fazer a gestão. Sai desse ego de não, eu sou o provedor, eu que cuido das finanças da casa, eu que faço isso. Cara, vai cada um pro seu lugar. Se eu sou bom em gerar recurso e a minha mulher é boa em administrar, deixa ela administrar, porque vocês vão dar certo, é um time, né? E a empresa é quase que um casamento. Então é isso, espero ter te ajudado de alguma forma. Eu comecei esse canal para ajudar, porque talvez se eu tivesse aprendido ou visto algo nesse sentido, eu não teria errado tanto. Aqui nesse canal você não vai ter ilusão, então espero que você retribua de alguma forma, mandando para alguém que você sabe que está passando por isso. Às vezes manda para qualquer empresário, porque normalmente eles não vão falar que estão passando por isso. Se inscreve, eu vou trazer esse tipo de conteúdo, eu vou falar sobre os processos do empreendedorismo, como a gente está, que eu já abri meu coração para vocês, e como a gente vai sair disso, que eu espero muito sair, e compartilhar essas dicas para ajudar você também a ser um empresário de sucesso, e alcançar o sucesso da sua empresa. Se você tem alguma sugestão de algum assunto ou algo que eu falei que vocês querem que eu me aprofunde, comenta aqui embaixo que a gente vai dar atenção, porque a gente realmente quer ajudar. Então eu te espero até o próximo café. Esse aqui tá frio, mas o próximo eu prometo tomar.